O tema que nós vamos estar estudando nesta oportunidade, a partir de hoje, é sobre Minneapolis. E mais especificamente, os períodos marcados pelo ano de 1888 a 1957. É muito bom nós conhecermos um pouco da nossa própria história. Quando nós conhecemos a história do passado, nós vamos ter condições de decifrar o futuro, pois o passado decifra o futuro. Assim acontece, por exemplo, com as profecias. Então eu acredito que esse assunto é um assunto relevante para talvez respondermos algumas inquietações que possamos ter na nossa mente quanto a tudo que tem acontecido nesses últimos dias, especialmente com o povo remanescente de Deus. Talvez a resposta esteja aí, de 1888 a 1957. Estes 4 personagens, a irmã White, Alonzo Jones e Wagner, estão mais intimamente relacionados à data de 1888, e este outro senhor, o Andreasen, está mais relacionado à data de 1957. Os 3 personagens que eu mencionei ao início tiveram uma participação preponderante em tudo o que aconteceu em 1888. E já em 1957, o pastor Andreasen, poderíamos dizer que foi o personagem principal, pois ele sozinho fez frente a uma grande onda de influência negativa que estava inundando a nossa igreja nesta década. Então, esses 4 personagens deveríamos conhecê-los bem. Além deles, outros mais. Por exemplo, relacionado ainda a 1888, George Butler é um personagem importante, pois em 1888, ele que era o presidente da nossa igreja, entre outros personagens ilustres da época que nós vamos estar estudando durante essa semana. Nós vamos abordar um pouco sobre o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento profético que nasceu neste mundo de maneira oficial em 22 de outubro de 1844, quando Jesus passou para o Santíssimo e assim começou a sua obra de juiz investigativo. Depois nós vamos estudar rapidamente o desenvolvimento organizacional e doutrinário da Igreja Adventista, para que assim tenha um terreno bem preparado para estudarmos a data de 1888. Nós vamos estudar especialmente 17 de outubro a 4 de novembro de 1888. Foi quando em Minnesota aconteceu, na cidade de Minneapolis, podemos dizer que talvez uma das assembleias mais importantes. Como nós vamos perceber pelos escritos da própria irmã White, que esteve presente, e disse que naquele momento, naquele período, Deus desejava derramar a chuva serôdia. E que, na verdade, lampejos desta chuva se sentiu. Mas, infelizmente, a luz que deveria ter iluminado este mundo, irmão Otacílio, não iluminou. Aconteceu algo trágico e Deus teve que reter a sua mão e a chuva serôdia não foi derramada. E assim voltamos para mais alguns conjuntos de 40 anos pelo deserto. E aqui continuamos até hoje. Então eu acredito que o segredo para saber o que nós precisamos fazer, qual deve ser o nosso comportamento como povo remanescente dos últimos dias, deve ser entender o que aconteceu em Minneapolis, pois os mesmos teores teológicos que agitaram as coisas naqueles dias e fazendo com que estivesse muito perto de ser derramada a chuva serôdia, é a mesma mensagem que vai ser novamente pregada nos nossos dias. É a mesma mensagem. A justiça pela fé. Essa citação dos eventos finais foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisa haver uma reforma nas igrejas. A irmã White escreveu isso aí logo depois de 1888. O estado de coisas negativas que permearam o contexto de 1888 acabou penetrando para além de 1888 e teve uma influência não positiva na nossa igreja, preparando o caminho para a incredulidade e muitas pessoas que se levantaram do nosso meio
personagens que vamos estudar e tiveram uma influência terrivelmente negativa para a igreja. Homens que eram homens conhecedores da palavra e se tornaram grandes perseguidores do adventismo. Um deles, por exemplo, que nós vamos estudar amanhã, acho que é depois de amanhã, ele teve uma influência tão negativa que alguns dos seus livros contra a irmã White são utilizados até os dias de hoje para de alguma forma trazer opróbrio ao dom profético de Ellen White por parte dos evangélicos. Então vamos estudar todo esse assunto, e especialmente 1957. O meu objetivo, especialmente nas últimas duas palestras, quando vamos abordar 1957, não é defender ponto doutrinário, mas sim apresentar duas visões. Uma visão teológica existente dentro do Adventismo até 1957, e nós vamos ler os nossos livros, o Estudo Bíblico, A Mensageira do Senhor, do pastor Herbert Douglas, o Questões sobre Doutrinas. São livros que nós publicamos, né? A Igreja Adventista publicou, e vamos ver como se ensinava alguns aspectos fundamentais teológicos antes de 57 e como essas doutrinas passaram a ser ensinadas depois de 1957. Então eu espero que seja de esclarecimento para todos. Talvez não vai ser uma coisa muito exortativa, porque quando se lida com a história, números, datas, cansa mais, né? Parece até mais matemática. Mas eu acredito que nós não podemos permanecer ou sermos ignorantes quanto à nossa própria história, para que não venhamos a perpetuar erros que foram cometidos no passado. E aí surge até uma pergunta, né, que poderia surgir na nossa mente, mas qual a relevância de estudar? Ora, a relevância de estudar a história passada é que o passado, com os seus erros, vai nos proteger no futuro. Por quê? Quando eu olho para o passado, a própria Bíblia declara que as coisas que ocorreram no passado são as que acontecem no presente e certamente serão as mesmas coisas que também vão acontecer no futuro. Olhem comigo aqui o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, capítulo 1. Todos estão lá? Eclesiastes, capítulo 1. Eu gostaria de dizer o seguinte, meus irmãos. Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos. Cada oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos as Escrituras, devemos encarar tal momento como se fosse único e último da nossa vida. Existem muitas pessoas que, por diferentes motivos, não têm a oportunidade que nós temos de, em primeiro lugar, desfrutar de liberdade religiosa e, em segundo lugar, desfrutar de uma mente sadia. Quantas pessoas não são debilitadas mentalmente? No Rio de Janeiro eu trabalhei 2 ou 3 anos num centro de reabilitação, dando assistência às pessoas que ali iam para se tratar por uso de drogas e bebidas, etc. Era muito comum você ver pessoas jovens de 20 anos, 25 anos, 18 anos, que usaram muito crack e já não desfrutavam, não gozavam mais das suas faculdades mentais, eram débeis mentais. Às vezes eles saíam nus de dentro do alojamento. Então o Senhor nos deu a graça de termos uma mente sadia, capaz de raciocinar, capaz de entender, assimilar e reproduzir. Então eu gostaria que realmente nesses dias em que passarmos juntos aqui, o irmão Aquiles vai explanar juntamente com vocês a carta de Efésios, a Célia vai ter um tema também especial para vocês, a irmã Isabel. Vamos aproveitar ao máximo, para que realmente venhamos a sair daqui com a bênção proposta para cada um. E outro detalhe é que as Escrituras não é um livro de ficção, onde estão coisas que podem acontecer ou não. As Escrituras expressam uma verdade sólida e precisa. Então, quando aqui em Eclesiastes capítulo 1, no verso 9 diz: o que foi
Isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada novo debaixo do sol. É porque realmente as coisas do passado vão ser reproduzidas no nosso presente e também no futuro. Olhem o capítulo 3 de Eclesiastes, vai repetir a mesma ideia, versículo 15. O que é presente já foi passado, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que já passou. Então esses versículos estão simplesmente dizendo que não há nada de novo acontecendo debaixo do sol. As circunstâncias e os fatos podem mudar, mas pelo fato de a natureza humana continuar a mesma, Deus tem uma certeza que os mesmos fatos do passado sempre vão estar se repetindo. A irmã White diz no Mensagens Escolhidas, página 339, Mensagens Escolhidas, volume 3, 339. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para a última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Então não há nada de novo. O que foi é o que há de ser e é o que acontece hoje. Olhem primeiro aos Coríntios também comigo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10 de 1 aos Coríntios, versículo 6. Diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura. Quando você vê o contexto, vai falar sobre os 40 anos de peregrinação lá no deserto, com todos os eventos drásticos que aconteceram, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 11 repete a mesma ideia. Ora, todas estas coisas, todas as coisas que aconteceram com o antigo Israel, lhe sobrevieram como uma figura, como um exemplo, como uma ilustração, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quem é que está vivendo nos fins dos séculos? Somos nós. Então toda a história do povo de Deus, registrada nas Escrituras Sagradas, também registrada no Espírito de Profecia, tem uma única finalidade: advertir-nos quanto ao futuro, através do passado. Então, quando eu leio a história de Israel no passado, eu devo esperar que isso vai acontecer a qualquer momento na nossa experiência atual, não só individual, mas também corporativa. Porque os mesmos embates que homens do passado enfrentaram, individualmente, cada um de nós enfrenta também hoje, nas diferentes situações, nas provas da fé que estes homens sofreram. Hoje muitos de nós temos a nossa fé provada. Homens do passado perderam entes queridos, hoje também perdemos entes queridos. Então a história do passado é um consolo, uma advertência, uma orientação muito especial para nós que vivemos nos últimos dias. Então nós não devemos desprezar aquilo que Deus deixou escrito nas Escrituras para a nossa advertência e para a nossa orientação. Outro detalhe que eu gostaria ainda de salientar com vocês aqui é que o Senhor sempre tem uma mensagem especial para o seu povo. Teve no passado, teve nos dias de Cristo, teve nos dias apostólicos, teve uma mensagem especial durante o período de 1260 anos de supremacia papal, de 538 a 1798, teve uma mensagem especial de 1798 a 1844, quando houve um alto clamor e as diferentes pessoas de diferentes denominações se reuniram e formaram assim então um corpo de crentes mileritas. Tem uma mensagem especial, muito especial, para aqueles que vivem agora de 1844 em diante.
o Senhor sempre tem uma mensagem especial. E nós precisamos, pela graça de Deus, identificar qual é esta mensagem. Esta mensagem também está relacionada ao que nós vamos estudar. Uma delas nós sabemos que é o autoclamor. O autoclamor é o que vai dar poder. O derramamento da chuva serôdia, na verdade, é o que vai dar poder àqueles que, segundo o Espírito de profecia, estão com a sua vida em dia, para o fruto ser amadurecido. E então, a consequência disso vão ser pessoas proclamando o Evangelho, proclamando as 3 mensagens angélicas com todo o poder e glória. E breve, Jesus então poderá voltar. Então, nesses dias que vamos estar juntos aqui, meus irmãos, vamos aproveitar ao máximo. Eu sei que cada um veio a este evento de diferentes contextos, de diferentes situações. Eu mesmo, foi uma semana difícil, de muito trabalho, muita correria, muitas coisas a fazer. Eu sei que cada um aqui também saiu de suas atividades, cada um saiu das suas correrias, dos seus afazeres, deixaram pessoas especiais para trás, para poder estarem aqui esse momento. Então vamos aproveitar ao máximo mesmo. E antes de nós continuarmos, que eu gostaria agora de fazer uma breve reflexão com vocês sobre a experiência do povo de Deus nesta terra, desde o Éden. Eu gostaria que nós cantássemos um hino mais, o hino 392, bem junto a Cristo. Eu acredito que a maioria das pessoas conhece esse hino de memória. Quando eu digo, antes morrer do que pecar, este hino era real na Idade Média, porque as pessoas ali preferiam morrer mesmo, e morriam. Mas eu declaro isso, será que eu entendo a importância dessa declaração diante de um universo expectante? Então nós vamos cantar o hino bem junto a Cristo, que possa ser uma oração oriunda do nosso coração, sincera, com real desejo de estarmos bem junto a Cristo. Meus irmãos, Deus sempre teve nesta terra um representante. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 155, a irmã White diz assim: Deus separou Israel para que fosse a luz dos gentios, para que Israel pudesse iluminar os homens que estavam em trevas. O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, esse daqui, na página 409, no último parágrafo, a irmã White fala: Deus levantou o seu povo para que fosse luz nesse mundo. O propósito de Deus para a sua igreja nesta terra é que ela sempre fosse luz em um mundo envolto em trevas. Em Mateus 5, verso 15, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. O que se faz com uma lamparina que não tem mais azeite, que não tem chama? Ela não serve para nada. Ela não serve para atender o propósito para o qual ela foi direcionada. É por isso que Jesus, quando se apresenta às 7 igrejas, lá do Apocalipse 2, verso 1, Jesus é apresentado estando diante do candeeiro de ouro, mostrando assim para nós, em aspectos proféticos, que Deus ainda continua com o seu desejo, já nos períodos da dispensação cristã, que a igreja seja luz. Foi assim desde o início. Quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus e foram convidados a se retirar do jardim do Éden, Deus pretendia trabalhar através de Abel. Abel deveria dar origem à linhagem santa, mas por uma fatalidade, Caim acabou eliminando a vida do seu irmão. E Deus então levantou Sete. Quando Sete nasceu, Satanás temeu, porque ele imaginou que Sete já fosse o Messias, o qual esmagaria sua cabeça, porque em Gênesis 3,15, pouco antes havia sido lançada a sentença
de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas ainda não era o Messias, senão o progenitor da linhagem do Messias. Ok, então Sete nasceu para ocupar o lugar de Abel, e ele então deu origem à igreja, deu seguimento à igreja de Deus na terra, até Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi parte da igreja visível de Deus nessa terra. A luz da verdade presente para aqueles dias foi mantida intacta e propagada por Sete, o qual depositou esse legado na mão de Noé. E de Noé saltou para Abraão. Abraão, Deus retirou de sua parentela, pois ele vivia na Mesopotâmia. Mesopotâmia foi onde, anos mais tarde, foi edificada Babilônia. O Senhor tirou Abraão de sua parentela, conduziu até a Canaã. Mas antes de conduzi-lo diretamente a Canaã, Deus o preparou para a grande missão de sua vida, que era ser o guardador dos oráculos divinos. Então ele deveria ser livrado das influências pagãs que o pai dele estivera exposto, para que a verdade pura e imaculada não viesse a ser contaminada por nenhuma das práticas idólatras de sua família. E Abraão, segundo irmão White, era um homem de muita oração. A cada lugar que ele parava para estabelecer o seu acampamento, ele ali edificava um altar. No Patriarcas e Profetas, na página 128, a irmã White declara que quando ele passou pela terra dos cananeus, ele sabia que ali aconteciam sacrifícios humanos. Os cananitas eram muito pagãos e sacrificavam pessoas. E Abraão, com temor de que algo lhe acontecesse, teve a certeza de que Deus estaria com ele e levantou naquela região um altar. E então ele, pela manhã e pela tarde, diz o texto, Patriarcas 128, que ele chamava todos os seus colaboradores, aqueles que com ele estavam, para oferecerem o sacrifício, o culto da manhã e o culto da tarde. Os cananeus olhavam aquilo, e quando ele foi embora, eles começaram a repetir o mesmo processo por influência de Abraão. Então Abraão começou a atender o propósito para o qual ele foi chamado, ser luz entre as trevas. Quando avançamos de Abraão, vamos para Isaac, o qual perpetuou o mesmo legado, Jacó, José, Judá, e assim vamos avançando. Deus sempre teve um representante. Deus sempre teve uma igreja com a qual ele pôde contar. Mas, embora sempre tenha existido a sua igreja visível, que é a igreja militante, Deus também sempre teve uma igreja invisível, que não só está somente dentro da sua igreja oficial, mas também está fora da igreja. Podemos citar como exemplo Ruth, a Moabita, Obed-Edom e muitos outros homens que não faziam parte das fileiras de Israel, mas eram homens fiéis. Quando chegamos, por exemplo, nos dias de Elias, Elias achava que não tinha sobrado ninguém da igreja visível, mas ele esqueceu que existia uma igreja invisível, e Deus disse: Elias, a minha igreja, como você pode ver, está em apostasia, mas existe aqui 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então Deus sempre pôde contar com uma igreja visível, militante. Mas quando olhamos para a experiência de Israel, nem sempre o Israel militante foi o Israel triunfante. Qual é a grande prova disso? Que no ano 34, depois de Cristo, eles foram rejeitados. Eles cessaram de iluminar o mundo completamente, e Deus já não poderia mais utilizá-los para nada. E a porta da graça se fecha então para Israel no ano 34. Deus levantou uma igreja para que ela fosse luz. Israel foi, por um período, plenamente luz. Israel, por um período, atendeu na plenitude o propósito para o qual eles foram chamados.
segundo o livro Testemunhos Celestes, volume 2, na página 155, porque a irmã White, ela comenta no Profetas e Reis, na página 32, o seguinte, ela diz: durante o reinado de Salomão, Deus, na verdade, esqueci de um detalhe, durante os primeiros anos do reinado de Salomão, Deus foi grandemente honrado, pois Israel se tornara a luz das nações. Então, naquele momento, Israel alcançou o seu objetivo, que era ser luz entre as nações. E nós temos até um relato de 1 Reis, capítulo 10, onde a rainha de Sabá saiu de sua terra e veio até a terra de Salomão, até Jerusalém, para conhecer este povo formidável. E foi um grande alto clamor, porque se nós olharmos o capítulo 10 de 1 Reis, 24 diz: e nos dias de Salomão, toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir da sabedoria de Deus, para ouvir sobre o que Deus tinha a lhes comunicar. Neste período, Israel atendeu o propósito para o qual ele foi chamado. Nos dias de Salomão houve um alto clamor, de maneira que a verdade pura, imaculada e simples alcançou os mais profundos rincões da terra. Não houve uma pessoa que não tenha ouvido falar da grandeza de Israel nesse período. Eles foram luz. Meus irmãos, como igreja de Deus, nós temos a finalidade de ser luz. Nós precisamos ter isso como o nosso objetivo. Ser luz. Eu quero fazer uma pergunta. Comumente usamos a luz para quê? Para banir as trevas, não é? A luz não é utilizada para banir as trevas. Notem que as trevas não podem subsistir diante da luz. Por mais tênue ou por mais delicada que seja a luz, pode ser um palito de fósforo. Ela tem muito mais força que as trevas. Então, Deus tem uma igreja. Deus teve uma igreja. E esta igreja precisa ser luz. Após a rejeição da nação judaica no ano 34, levantou-se então o cristianismo. E aí nós temos a igreja de Éfeso, que foi luz nos seus dias, desde o ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. E a igreja de Éfeso foi luz. Aí depois temos a igreja de Esmirna, que também foi luz. E assim sucessivamente. Entramos então no período dos 1260 anos. Novamente a igreja de Deus continuou sendo luz. Mas quando nós chegamos, por exemplo, no período de Tiatira, o que aconteceu com a igreja apostólica? Apostatou. Se tornou a igreja católica. Deus fez o que então? Levantou a reforma protestante para que ela fosse luz. De maneira que Deus sempre tem luzes neste mundo. E quando um cristão perde a capacidade de iluminar as trevas, ele perde também a sua utilidade. Ele vai ocupar uma vaga inutilmente, desnecessariamente. Ele já não vai atender o propósito para o qual ele foi chamado. Avançando no raciocínio, eu quero dizer o seguinte: ser luz é viver em contraste. Ser luz é viver em contraste. É desta maneira que nós pregamos como luz, sendo contraste. Como assim, sendo contraste? Jesus disse assim: eis que vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Não tenho nada. Pregar em contraste, que é o mesmo que ser luz, é quando a nossa vida
não corresponde em nada com a vida e obra daqueles que não professam o que nós professamos. Se aquilo que eu como é o mesmo que as pessoas aí fora estão comendo, isso quer dizer que eu não estou fazendo contraste, eu não estou contrastando. Se aquilo que eu me visto é o mesmo que as pessoas aí fora estão se vestindo, eu não estou fazendo contraste, eu não estou contrastando, eu não estou iluminando as trevas. A maneira em que eu me comporto, ou que eu trato a minha esposa, ou o meu esposo, o meu filho, o meu vizinho, se não for diferente da maneira que as pessoas procedem, isto quer dizer que eu não estou vivendo em contraste. Eu não estou vivendo em contraste. No início da minha conversão, o Edmar sabe muito bem, e na época eu era bem forte, eu andava só sem camisa, né? Umas bermudas assim curtas e sem camisa. E eu me lembro que ele começou os estudos e tudo mais, e já nos primeiros dias eu fui à cidade um dia. Isso muito no início, assim. E eu fui sem camisa. E aí alguém fez uma brincadeira de mau gosto perto de mim. E aí uma pessoa, aí esse amigo, eu falei, olha rapaz, me respeita porque agora eu sou um cristão. Aí ele olhou, mas interessante, eu não notei nada de diferente. Para mim você continua a mesma coisa. E aí para mim foi uma lição aquilo naquele dia. Eu não estava contrastando, eu estava sendo, na verdade, cúmplice. Eu estava sendo cúmplice. O cristão precisa contrastar. Se aquilo que as pessoas fazem nos seus lares, pessoas que não temem ao Senhor, é o mesmo que eu faço no meu lar, as mesmas maneiras, tudo, isso quer dizer que o Evangelho não está sendo pregado em contraste. É o contraste que faz as pessoas despertarem. É o contraste que fez com que os fariseus dissessem, eles estiveram com Jesus. Por quê? Porque eles falam como Jesus. Eles falam como Jesus. Se as pessoas olham para nós e não nos identifica como alguém diferente, como alguém que conheceu, vive e ensina algo especial, isso quer dizer que eu ainda não alcancei o objetivo que Deus tem proposto para cada um de nós. Isso é pregar o Evangelho em contraste. E Jesus, em Mateus 24, na verdade, coloca outra palavra. Ele diz que isso é o Evangelho sendo pregado em testemunho. É muito comum você perceber que uma pessoa pode defender uma causa, mas não viver à altura ou em harmonia com a causa que ela defende. Eu sempre conto uma história para ilustrar esse ponto. Uma vez eu fui a uma igreja e aí tinha um rapaz pregando sobre família, um sermão maravilhoso. Eu sentei no segundo banco e tinha duas jovens senhoras no banco à frente. E o rapaz lá pregando, era sobre família, o tema. E ele falou, irmãos, agora eu vou falar para os homens, o homem tem que ajudar em casa. O homem, se ele vê o prato sujo, ele lava o prato. Se o banheiro está sujo, ele lava o banheiro, a vassoura para poder limpar a casa. Tomar conta das crianças, ajudar a passar uma roupa, dobrar, manter a casa organizada. E falou inúmeras coisas muito positivas. E aí essas duas jovens senhoritas começaram a cochichar. E aí, né, eu sou curioso, eu parei para ouvir o que elas estavam falando. Me pareceu mais interessante. E aí uma delas eu descobri logo que era a esposa do pregador. E aí eu escutei naquele momento a frase que eu queria escutar. Se ele fosse a metade disso que ele fala em casa, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Esse moço pregava ou representava uma obra em que ele não vivia em harmonia ou de acordo com o padrão daquilo que ele dizia. Ele não pregava em contraste, ele não vivia em contraste. Se a nossa vida não for uma vida de contraste, se não for uma vida que faz frente às trevas, naturalmente nós vamos ser identificados com as mesmas. E aí nós vamos perder a nossa utilidade. É por isso que o cristão precisa ser distinto. O cristão precisa ser diferente, não superior a ninguém. Na verdade, ele deve ser inferior. Ele deve ser servo.
mas ele precisa ser distinto em todos os aspectos da vida. No livro, eu não vou entrar em questão de futebol, obviamente, mas só para ilustrar o que a gente está dizendo. No livro Mensagens aos Jovens, a irmã White fala assim, eu não me recordo da página também, ela diz assim, um verdadeiro cristão jamais será encontrado em um campo de futebol, onde os ânimos são alterados e são suscitados emoções desnecessárias. Ela diz que não vai encontrar um cristão naquele lugar. Mas pode ser que haja um cristão, que seja um cristão e que está jogando e Deus o aceita, pode existir. Aquele que talvez não tem luz. Aquele que não tem luz. Mas aquele que entende que nós devemos ser contraste, aquele que entende que a nossa vida precisa iluminar as trevas, precisa sempre se indagar: eu estou banindo as trevas ou sendo por ela absorvido? Porque se nós começarmos a ser engolidos pelas trevas, por que Deus vai nos utilizar? Vamos perder a utilidade. Quando Israel perdeu a sua utilidade, porque mataram até o próprio Cristo, rejeitaram abertamente o Messias, rejeitaram abertamente a mensagem apostólica, Deus também os rejeitou, porque já não haveria mais necessidade tê-los como seu representante. Então, meus irmãos, como última geração que somos, e eu acredito que todos aqui participam do mesmo pensamento, em que a possibilidade de Jesus voltar nesta geração é muito real, é muito considerável, nós precisamos começar a viver como Israel vivia no dia da expiação. No dia 10 do 7º mês era o dia da expiação. Naquele dia existia aflição de alma. As pessoas não falavam as suas próprias palavras, faziam jejum, afastavam-se das suas atividades cotidianas, dedicavam-se plenamente à consagração. Por quê? Porque aquele era o juízo final para Israel. No dia 22 de outubro de 1844, nós entramos no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. Comportamento idêntico deveria ser visto em nós. Concentração nas nossas palavras, concentração nos nossos atos, domínio próprio nos nossos pensamentos, de maneira que venhamos a refletir a causa que nós estamos advogando. As pessoas já não aguentam mais ver conceitos. O evangelho não é conceito. Nós não podemos pregar um evangelho conceitual, onde eu prego conceito para as pessoas. Ninguém aguenta mais ouvir conceitos. As pessoas agora querem ver. Elas querem ver a manifestação dos filhos de Deus. E Paulo diz que até mesmo a natureza quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Que durante essa semana venhamos então a tirar também um tempo para profunda reflexão. A irmã White fala que João Batista, ela fala no Obreiros Evangélicos, Testemunhos para a Igreja, também no Desejado, página 100, 101, 102 ali, tudo ela fala. Que João Batista se afastou dos seus amigos, dos seus parentes e se entregou ao estudo da palavra, oração, porém não uma vida ociosa. Ele não tinha vida ociosa, mas ele dedicava boa parte do seu tempo à meditação, oração e estudo da palavra. E eu acredito que nós necessitamos fazer isso. O Desejado de Todas as Nações, na página 224, diz que quando João Batista anunciou a sua mensagem, Satanás tremeu e temeu pelo seu reino. Um único homem, quando anunciou a mensagem do primeiro advento de Cristo, Satanás temeu pelo seu reino. E no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 321, a irmã White fala: a nossa mensagem precisa ser mais forte do que foi a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista tremeu o inferno. Hoje a nossa não deveria tremer. Deveria trazê-lo à ruína. Mas para ter obra semelhante à de João Batista, precisamos ter proporcional dedicação em todos os aspectos. João Batista tinha uma vida simples, abnegada, devota aos pés de Cristo.
E é momento de nós alcançarmos isso. Vamos aproveitar essa semana em que, pelo menos eu acho que quase todos os que estão aqui não vão ter responsabilidade com a cozinha, especialmente as mulheres. Eu me identifico muito com a rotina das mulheres, porque cozinha não cessa a atividade. Então vocês vão ter um privilégio grande de, durante essa semana, não terem que se preocupar com lavar louça, preparar de jejum, lavar pano de prato, enfim, limpar casa. Vai ser uma semana especial. Vai ser uma semana especial. Então vamos nos dedicar a estudar o nosso coração, perscrutar o mais íntimo da nossa vida, para que verdadeiramente, quando sairmos daqui, e é claro que isso envolve todos nós, porque para mim vai ser uma semana de retiro também, que eu estou vindo de uma correria grande, para que realmente nós possamos sair com um espírito diferente. Sair como João Batista, de maneira que as pessoas olhem e divisem algo diferente em nós. Alcancemos a habilidade de João Batista. Irmão White fala que ele até sentia quando Satanás estava se aproximando, de tão aguda que era a sua percepção. Desejado 101, ela diz que quando Satanás se aproximava, ele sentia que Satanás estava se aproximando. Jamais ele se compactuava porque ele sentia a presença do inimigo. Vamos buscar em Deus alcançar isso. Fizemos uma declaração pública de que queremos estar bem junto a Cristo. Que isso possa ser real nessa semana, para que possamos assim dar um espetáculo para o universo. Amém?